Cartagena das Índias ou Cartagena. Hoje, em um vídeo uma viagem, eu vou te contar da cidade turística mais importante da Colômbia. Vem comigo! Esse vídeo tá muito bacana, então eu vou pedir um favor pra você. Já vai deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque quem tem o sininho ativado recebe as notificações primeiro. A gente tem vídeo toda segunda e quinta às 19 horas aqui no canal. E tem muito vídeo bacana, séries que já aconteceram, que estão acontecendo, muito vídeo bom que tem pra vir. E comenta muito, porque é assim que você ajuda a gente. Cartagena das Índias é uma cidade no litoral norte da Colômbia e também localizada no sul do Mar do Caribe. Por que também? Porque a gente tem um monte de vídeos ali naquela região. É a cidade turística mais importante da Colômbia. Você não pode deixar de conhecer Cartagena das Índias. Charmosa e com uma história única que eu vou contar para vocês agora. A cidade foi fundada em 1º de junho de 1533 por Dom Pedro de Heredia. E antes da chegada dos espanhóis, toda aquela região onde é Cartagena hoje era povoada pelos índios Calamari. Também era conhecida como Calamari antes de se chamar Cartagena das Índias. Mas Dom Pedro Heredia, ao fundar a cidade e vendo que aquela baía tinha uma proteção contra o Mar do Caribe ou contra a força do Mar do Caribe, lembrou logo da cidade de Cartagena, na Espanha. Daí então o nome Cartagena das Índias, pelos indígenas que estavam ali. A cidade foi fundada com a intenção de apoiar a exploração do interior de toda a Colômbia. E como eu disse, a baía protegia ali das ondas fortes, ficando bem segura. E aí, gente, à medida que o ouro, que era a principal exploração no interior da Colômbia, era encontrado, era sendo todo levado para Cartagena. E obviamente dali, no mar, já era então escoado para a Espanha. Então Cartagena ia concentrando toda a riqueza ali e dando escoamento pelo mar. E aí, gente, descobre-se então ouro também na região onde hoje é conhecido o Peru. E aí, pegava-se o ouro do Peru, passava pelo que hoje a gente conhece como Panamá, chegando a Cartagena. Então, aquilo foi enchendo de ouro, quer dizer, foi ficando muito visado, foi ficando muito perigoso, porque era um lugar protegido, pero no mucho. Chegando o ouro ali, passava para Cuba e Espanha. Cartagena ficou conhecido como o território do principal porto de ouro. E ali também o comércio foi crescendo e virando escoamento para a Europa e as Américas. Só que aí dá ruim, né, gente? Porque o mar aberto na frente, né? E o que acontece? Os piratas começaram a ficar de olho. E aí começa a guerra. Guerra por quê? Por causa do dinheiro, né? Desde sempre, em todos os lugares. Durante toda a sua história, Cartagena recebeu ataques de piratas de diversas maneiras. E alguns, assim, muito sanguinários. Então tem uma história de muita dor, de muito sofrimento e de muito derramamento de sangue também. E claro, fazendo com que a cidade ficasse destruída. A Espanha, por sua vez, falou: bom, já que a gente tem muita riqueza naquele lugar e aquele lugar geograficamente é o melhor para o escoamento, então vamos construir um forte, vamos construir muralhas para proteger aquela região. Então é onde é conhecido como centro histórico, né? A cidade amuralhada, o centro histórico, o Castelo de São Filipe e os fortes na entrada da Baía do interior e do exterior. Gente, esses fortes foram destruídos diversas vezes por ataques de piratas, ataques dos franceses, ataques dos ingleses, porque tinha muita riqueza ali e todo mundo queria um pedacinho. Em 1811, Cartagena ganha sua independência da Espanha. E aí, o povo de Cartagena usa essa mesma fortificação para se proteger de ataques espanhóis dessa vez. Por sua vez, a Espanha, que mandava suprimentos como água, alimentos e suprimentos, parou de mandar esses navios com esses suprimentos todos, fazendo com que o povo de Cartagena fosse
definhando, literalmente, morrendo de fome, tendo escassez e passando por grandes dificuldades. Cartagena passou por 100 dias de escassez total e, mais uma vez, muitas mortes naquele lugar e uma história muito dolorosa. Os líderes que porventura estavam vivos, ainda com essa guerra contra os espanhóis, se entregaram também e, é claro, foram executados. Tamanho é a briga por dinheiro, né? Em todos os lugares, gente. Então, todas as histórias são muito pesadas quando se tem ganância. Cartagena perde sua importância, fica jogada às traças, não tem mais aquele brilho, não tem mais tanta gente ali vivendo e não tem mais essa comercialização, esse porto de entrada e saída tão importante para a Colômbia e também para a Europa e para as Américas. E aí, o libertador Simón Bolívar, em 11 de novembro de 1811, declara independência a Cartagena. E é neste dia, então, que é comemorado a Festa de Independência de Cartagena. Agora, se você estiver por lá em novembro, você vai pegar uma festa linda e fantástica. Principalmente para você que agora já sabe da história de Cartagena. A partir do século XX, a população de Cartagena começou a aumentar tanto que saiu da cidade amuralhada e começou a crescer, então, para fora da cidade amuralhada, transformando assim em todos os bairros e na cidade enorme que é hoje fora das muralhas. Bom, para quem conhece Cartagena vai concordar comigo e quem não conhece vai ter que conhecer o que eu vou dizer agora. Cartagena serve de inspiração para escrever, inspiração para música, inspiração para sentir. É uma cidade muito gostosa, muito caribenha, muito bonita. E aí, em se tratando de tantos cantores, tantos autores escreverem sobre Cartagena, tá? É lá que é comemorado ou que tem todos os anos o maior festival de música da América Latina. É muito bonito. Essa é outra data também que você não pode deixar de ir conhecer Cartagena. Em todas as praças, igrejas, tem música clássica, tudo gratuito. Você tem que assistir, tem que ver. É muito bonito. 4 milhões de pessoas por ano visitam Cartagena. Ela é a cidade turística mais importante da Colômbia. A cidade ganhou o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. O povo de Cartagena, de forma maioritária, são descendentes de escravos, porque ali também foi um comércio muito grande, navios negreiros, enfim. E aí, gente, foi abolida a escravatura, eles foram ficando por ali, fazendo suas famílias, e aí, então, por isso que tem todas esses dependentes hoje lá. Uma cidade linda, com uma cultura linda, com uma gente linda. São vários os bairros que existem na cidade de Cartagena, mas a gente conhece principalmente a cidade amuralhada e fora. Isso é que o turista fala, né? Fora da cidade amuralhada ou dentro. Agora eu vou falar um pouquinho dos bairros que é mais legal de se ficar quando se for visitar. Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que ficar dentro da cidade amuralhada. Mas não dá? Então, olha, Boca Grande é uma boa pedida. O Centro, San Diego, Matuna e Getsemani. Cartagena, tanto na cidade amuralhada quanto fora, tem pouco mais de 914 mil habitantes. Esse dado é de agora, de 2020. E quem nasce em Cartagena é cartageneiro. Claro, gente, a gente fala Cartagena, mas o correto é falar Cartagena, ok? O clima de lá é tropical, o calor é moderado, mas é quente o ano inteiro. Então dá para visitar o ano inteiro Cartagena. Pode pegar uma chuvinha à tarde, que é comum entre maio e novembro. Mínima de 25, máxima de 32 nesse período do ano. A estação seca vai de dezembro a abril, com mínimas de 24 e máximas de 31. Viu como é quente o ano inteiro? Vale a pena. O sistema político de Cartagena, ou da Colômbia, obviamente, funciona como república, presidente e os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tá bom, Bruno, e o que tem para fazer lá nessa tal dessa Cartagena, cidade amuralhada maravilhosa? Bom, em primeiro lugar, se perder dentro daquele centro histórico. Nossa, fotos maravilhosas, lugares lindos, uma cidade com muitas varandas, todas coloniais. Olha, assim, sempre que eu me lembro de Cartagena, eu me lembro dessas varandas. A
Adoro. Lá dentro também a Praça de São Domingo com a Catedral Metropolitana, linda aquela igreja. O Castelo de São Felipe de Barajas, a gente vai colocando umas fotos aí, tá? Palácio da Inquisição, gente, aspas aqui, é um museu que tem ainda... Cartagena foi um lugar de muita tortura, né? E tem lá em Cartagena o Palácio da Inquisição. Gente, tá tudo intacto, sabe? As ferramentas que se usava para torturar. É bem, assim, interessante historicamente e dá para entender um pouquinho do sofrimento desse povo. O Convento La Popa, o Museu do Ouro Zenu, que conta um pouquinho dessa história aí do guardar as riquezas ali, o Parque Bolívar, a Torre do Relógio, o Monumento dos Sapatos Viejos, o Café Del Mar, que assim, é parada obrigatória no final de tarde, que você vê toda a Bahia. Você tá lá em cima da muralha e você toma um drink, um champanhe, enfim, e vê um entardecer maravilhoso. E não preciso nem falar que faz fotos lindas. Aliás, naquele lugar também tem umas baladas muito legais. E as ilhas, gente? Porque é um lugar de muitas ilhas ali. As ilhas nós temos a Isla de Piratas, a Isla del Encanto, a Isla Baru, o Vulcão de Totumo e outras micro-ilhas ali na região. E, gente, muito mais coisas para fazer. Muitas coisas para fazer. Tem um porto maravilhoso lá que saem cruzeiros para o Caribe, tá? Para fazer a região do Caribe e vale super a pena se você for fazer um cruzeiro, fica uns 2 ou 3 dias em Cartagena, já é uma pedida. A moeda da Colômbia é o peso colombiano, tá? É o COP. E aí tem muitos zeros, gente. Então assim, dá para se confundir bastante. É uma moeda super desvalorizada frente ao real. E aí é assim, ó, põe aqui produção, 0,0015. É isso que a gente paga basicamente menos de 1 centavo o peso colombiano. Agora, gente, quando eu falo de valores para vocês, né, que é uma moeda desvalorizada tal, sempre tem que tomar cuidado porque ela sempre vai fazer uma compensação. Ou seja, as coisas vão custar tantos mil. E aí, quando você vê, você acaba ficando muito parecido com o preço daqui, tá? Então vamos falar um pouquinho da comida de lá. E aí eu vou falar um pouquinho dos preços e vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa que a gente. Gente, não deixa de experimentar a arepa. A arepa é um pão feito de farinha de milho moída, e aí assim ela é meio frita, ela é muito gostosa, vale a pena experimentar. Não tem muito por ali carrinho de cachorro quente, mas tem carrinho de arepa, então compra uma e sai comendo. Patacones é super famoso na Colômbia, que nada mais é do que uma banana verde frita, amassada e fica uma pataca, enfim. Arroz de coco super comum, não esqueçam, estamos no Caribe. Peixes e frutos do mar para todos os lados. Agora, gente, não pode deixar de experimentar a bandeja paisa. A bandeja paisa é um prato típico da Colômbia e principalmente da região de Cartagena. Ele é um prato completo, é um PF deles, tá? E acho super interessante que você experimente e se você olha a bandeja paisa daquele restaurante, se você achar que é muito grande, divide com alguém. Ela vem ovo frito, patacones, arepas, arroz, linguiças diversas, feijão, abacate e torresmo, muito gostoso. Hugo, mostra uma foto aqui da bandeja paisa. A gente gasta em média numa refeição ali em Cartagena entre 25 e 30 mil pesos colombianos, tá? Isso dá mais ou menos de 30 a 40, 42 reais. Então só para vocês terem uma ideia aí, que acaba ficando o mesmo preço que a gente aqui. Agora, tem restaurantezinhos muito bacanas, tem restaurantes internacionais, tem restaurantes para todos os gostos. Não fique preocupado se você não come a comida local. Você vai encontrar um restaurante que te sirva. Tem restaurantes refinadíssimos e Cartagena tem muito rooftop, que são restaurantes lá no topo dos prédios, enfim. Então vá conhecer um, você vai ver a cidade amuralhada toda iluminada, vai comer uma comida boa, fazer fotos incríveis, vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho de transporte em Cartagena? Olha, para falar de transporte, eu tenho que dividir a cidade em 2 áreas.
Então eu vou falar de Boca Grande como sendo a cidade de fora da cidade amuralhada. E vou falar da cidade amuralhada, porque inclusive os tipos de transportes mudam entre um e outro. A gente pode começar falando já fora da cidade amuralhada, em Boca Grande, mas nem em Boca Grande, no mar, a gente pode falar que a gente tem como transporte as lanchas, tá, gente? Então a gente tem passeios de lanchas e até lanchas que transportam de um lado para o outro da cidade. Agora, uma lancha para ilha custa de 100 a 150 reais a lancha por passeio. Agora vamos falar da terra, né? De Boca Grande. A gente tem ônibus, táxi e Uber. Atenção, gente, táxi e Uber pegue somente se for para distâncias grandes. Eles não gostam de fazer distâncias pequenas. E muitas vezes eles te perguntam até antes de você entrar no carro. Se você fala que você vai ali para a esquina, ele já nem te leva. E ele sai de forma até mal educada e te deixa falando sozinho. Táxi você vai gastar no mínimo 6.000 pesos colombianos por quilômetro. E o Uber são dois tipos, gente, o Black e o X. O Uber X 5.400 mais ou menos o quilômetro e o Black 6.400 por quilômetro. Agora, quais são os transportes ali da cidade amuralhada, Bruna? Bom, primeiro que você pode se transportar no pé 2, né, gente? Ou seja, a pé. Eu gosto de fazer aquela cidade a pé. Acho que não tem necessidade de fazer de outra forma. Mas existem maneiras graciosas de se conhecer a cidade, como charrete, como bicicleta. A charrete, um passeio mais ou menos de 20 minutos, custa em torno de 40 reais. Tá numa viagem romântica? Ah, vai conhecer Cartagena de charrete. E a bike para alocar custa mais ou menos 5.000 pesos por hora. Super barato e legal. E aí lá tem uma espécie de um ônibus que é uma espécie de um ônibus, é uma espécie de um pau de arara, é uma espécie de uma caminhonete grande. Sabe o que é? São as chivas. As chivas, elas rodam os pontos turísticos. É muito legal. Tem música boa, as pessoas vão bebendo, vão dançando. É bem animado. Vale a pena experimentar. É super turístico. Custa 65 reais o passeio. Bruna, e aí? Onde eu fico? Você falou um pouquinho das hospedagens, né? Fico na cidade amuralhada, fico fora da cidade amuralhada, enfim. O que você indica? Gente, de novo, tem para todos os bolsos, todos os gostos, todos os amores. Eu acho que vocês deveriam ficar na cidade amuralhada. Não tem tanta diferença assim de preço e é mais charmosa. Mas não tem o menor problema ficar fora também. Você vai até a cidade amuralhada e passeia à vontade. Eu vou falar um pouquinho dos meios de hospedagem. Hostel, mochileiro, galera. Vou falar de 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. E aí, vou falar de Boca Grande e vou falar da cidade amuralhada. E o preço que eu vou te falar é por noite e com café da manhã. Ó, tem um hostel em Boca Grande que se chama Casa Escalon. Ele custa R$ 81 por noite. Fica a dica. Já um Ibis, que é considerado um 3 estrelas, custa aproximadamente R$ 251 a noite. Almirante Cartagena, que é um hotel 4 estrelas, muito bom, R$ 539 a noite. E o Intercontinental, que é um 5 estrelas em Boca Grande, a partir de R$ 749 a noite. E na cidade amuralhada? A gente tem um hostel chamado La Casona de Getsemani, lá dentro da cidade amuralhada, e custa 129 por noite. Ó, 81, 129, quer dizer, não tem grandes diferenças, mas a partir dos próximos começa a ter uma grande diferença. A Boutique La Mercê, que é um hotel 3 estrelas dentro da cidade amuralhada, ele tem o preço de R$ 935 por noite. Agora veja, ele é um hotel 3 estrelas, mas boutique, tá? Muito bem localizado, lindo. O Bóveda Santa Clara, ou Boveda Santa Clara, é um 4 estrelas, fica dentro da cidade amuralhada e inicia por R$ 1.170 à noite. E o Charleston, que é um hotel 5 estrelas fantástico, maravilhoso, super conceitual, todo de forma eletrônica, num lugar antigo, é muito bonito. Ele inicia por R$ 1.400 à noite. Então, gente, todos os bolsos, todos os gostos, todos os amores e todos os tipos de viagem. Deixa eu falar um pouquinho das curiosidades
curiosidades de Cartagena, tá? Umas coisas curiosas ou diferentes daqui da gente. Eu até já dei um spoiler, né? É a cidade das varandas, é a cidade do maior festival de música clássica aqui da América Latina, muitos restaurantes rooftop, tem que ir. A arquitetura é colonial, é linda, ela é tombada pela Unesco também, já falei. Eu acho que isso sim é uma preservação fantástica. Ela é no sul do Caribe, portanto não é rota de furacão, vale a pena ir. E ó, um convite, faça ela a pé, gente. E agora vamos saber de preço. Quanto que eu gasto para ir para Cartagena das Índias, Bruna? É muito caro, eu gasto muito dinheiro para ficar uma semana lá, para ficar uns 5 dias lá, porque sim, gente, 5 dias já é um tempo bacana para você fazer aquela região. Mais ou menos uns 4 mil reais por esses 5 dias por pessoa, de uma forma geral. Transporte, hospedagem, alimentação. Então, vá conhecer Cartagena das Índias. Todas as agências de viagem fazem várias vezes, não tem data certa para ir, dá para pegar umas promos. Eu iria com você com certeza. Quer ir comigo para Cartagena? Entre em contato com a gente nas redes sociais, eu levo o teu grupo para Cartagena. E agora vamos às observações finais, que eu acho que são super importantes aí pro vídeo, né? E para você saber de tudo isso. Olha, Cartagena ou a Colômbia exige para entrar no país a vacina de febre amarela. Então, a gente tem um vídeo na série Chile que fala sobre a vacinação e sobre a CIVP, a Carteira Internacional de Vacinação e Profilaxia. Dá uma olhada lá que a gente ensina tudo, porque não é só você tomar a vacina de febre amarela, você tem que também fazer a sua carteirinha internacional de vacinação. Então fique esperto, você tem que ter tomado com no mínimo 10 dias antes da viagem. Agora, Cartagena não precisa de visto, tá, gente? Você pode entrar com seu passaporte, mas você também pode entrar com RG, por ser Colômbia. Agora, deixa eu explicar uma coisa bonitinha pra vocês. É assim, gente, se você for pegar um voo, Copa, por exemplo, Copa Airlines, você com certeza vai fazer uma conexão no Panamá. E aí, se você fizer conexão no Panamá, você não entra com RG. Então, gente, é muito importante que vocês não vacilem. Vai para Cartagena, vai de passaporte, ganha o carimbinho e já fica feliz com mais um carimbo para coleção. Deixei de contar alguma coisa para vocês? Então me pergunta aqui que eu já ou eu ou a minha equipe vamos responder para você. Mas conversa com a gente, fala com a gente. Tudo bem com o microfone? Tá falando? E posso começar? Localizada ao norte da Colômbia, no sul do Mar do Caribe. Que coisa estranha! Mas é isso mesmo. Tipo, só tira um pé pra não sair da marca. O que eu tava vendo? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, porque aqui nós damos dicas de viagens reais para as pessoas reais. Um beijo, obrigada por ter ficado até agora com a gente, até o próximo vídeo e vem viajar comigo!